Amigos queridos, no alvorecer de mais um dia, luminoso e convidativo a renovações constantes, nos reunimos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, na confiança de que és conosco, Senhor, através dos seus mensageiros, abnegados servidores da vossa seara entre nós, aqueles amigos espirituais que infundem em nossos corações vibrações esperançosas, que nos estendem as mãos para que nossos passos sejam retilíneos ao Evangelho de Jesus. Estes amigos espirituais são conosco, com todos nós, irmãos em humanidade, onde quer que haja o bem e a verdade, onde quer que haja o trabalho no bem constante, onde quer que hajam corações debruçados sobre a dor uns dos outros, Jesus estará conosco através destes mensageiros. E é neste ambiente de paz, serenidade e confiança, que unificando os nossos ideais de aprendermos a servir em nome de Jesus, iniciamos o Evangelho desta manhã, sob a tutela destes bondosos amigos responsáveis por este Evangelho. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7º, o orgulho e a vaidade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que vos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Esta reflexão que a gente já tem demorado o nosso pensamento por alguns dias, nos conduzindo a termos Jesus como modelo máximo da humildade e entendendo que a humildade começa quando a nossa consciência já clareia para nós quem somos, e para isso há necessidade de termos algumas aquisições. Do contrário, não há possibilidade nem de nos percebermos, ficaríamos na escuridão sobre nós mesmos, né? Então, nós sabemos que a cerimônia do lava-pés, quando Jesus, simbolicamente, né, se curvou diante dos seus apóstolos para lavar os seus pés, né, para fazer um gesto de extremada benevolência, esse gesto precisa ser muito bem compreendido por nós. E nós trouxemos uma lição de Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida,
que vai falar sobre esse momento e chama Bases. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, vamos compreender, né, o quanto nós temos falado aqui de nos despojarmos daquilo que não é de natureza divina em nós. Então, se alguém vai limpar de nós, nas partes mais simples do nosso corpo, como os pés, as mãos, né? Se alguém se dispõe a nos limpar, é para comungarmos. Fazer parte comigo é estar em comunhão com Ele, no gesto da humildade. Então vamos ver como Emmanuel nos traz essa lição belíssima, né? É natural, vejamos antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros, de sua doutrina de amor e perdão. Olha que simbolismo importante. Aquele não foi um gesto para uma demonstração para aqueles 12 apóstolos. Essa intenção de Jesus, esse sentimento superlativo do Cristo, continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros, para que nós pudéssemos, como figurativamente traz, termos parte com Ele, fazermos parte da seara de Jesus. E como isso é feito? O homem costuma viver desinteressado de todas as obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todas as vezes que nós nos deixamos arrastar pelo senso comum, dos modismos de uma época, em dissonância absoluta com as leis de Deus, distantes da coerência com o Evangelho de Jesus, nós estamos aplaudindo a inconsciência e o crime. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Os pés pisam em que bases? Né? O contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Então, será que a nossa base, nós estamos falando da solidez, da humildade, que é um alicerce, sobre o qual os outros sentimentos se edificam? Será que os nossos pés estão firmes em que bases? Em que parâmetros? Em que valores? Em que paradigmas? Né? Em que conceitos meus pés estão fincados? Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais, para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Na seara de Jesus, existe um caminho e um convite para esse caminho. Mas o ritmo que nós fazemos ao percorrer essa senda evolutiva, esse caminho que nos conduz ao Pai, nós marchamos de formas diferentes, com características e ritmos diferentes, porque aqueles de nós que já estamos seguindo Jesus verdadeiramente, os pés espirituais são leves. É quase que podemos simbolicamente dizer que há uma volitação.
Mas muitos marcham estropiados, muitos de nós marchamos estropiados. Muitos estamos derrubados no caminho, estacionados. E o que vai dar ritmo ou celeridade a esse caminhar com os pés em que bases? É o estado de adiantamento moral do espírito. É isso que dá velocidade, dá ritmo, que caímos, né? Caímos sempre, mas nos erguemos graças às mãos misericordiosas que nos socorrem. Mas estamos receptivos a esse socorro. Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Essas intervenções, elas nos chegam de diferentes formas, né? Nós somos socorridos no caminho, mas precisamos estar bastante receptivos a esse socorro. Então, como o apóstolo de Cafarnaum experimenta novas responsabilidades no caminho, e desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, ele quer banhar-se daquela vibração santificada de Jesus. Ele pede humildemente que o banhe, que não lave só os seus pés, mas que a limpe as suas mãos, como ontem nós falamos sobre limpar as mãos. Hoje estamos dando continuidade a isso. Não somente lave os pés, mas as mãos e a cabeça, que são os pés que nos levam para os caminhos escolhidos, as mãos que materializam o nosso pensamento e a nossa mente na sintonia superior, né? Então, nesse momento, nós queremos dizer que se nós não estivermos também curvados para servir, como Jesus curvou para nos servir, untando nossos pés, né, de perfumes espirituais, para que os nossos passos sejam certeiros, para que as nossas mãos sejam honradas, para que os nossos pensamentos sejam retilíneos às leis de Deus. Se isso não trouxer para nós o hábito, não haverá incorporação do valor na nossa identidade espiritual. Precisamos fazer disso hábitos de servir, de estar, né? De dar a prioridade à necessidade do outro, não por um comportamento externo, porque um dia aprendemos que deva ser assim, mas por um sentimento que move as nossas ações de piedade, que move os nossos sentimentos de compaixão, de solidariedade. E então, quanto mais esses sentimentos são vivos, mais limpos, não só as nossas mãos, mas também a nossa mente. Amigos, como é bom mergulhar o pensamento nas lições de Jesus para compreender mais e mais o que sejam esses valores de vida eterna, em especial a humildade, sem o que a gente não avança espiritualmente. E se nós somos espíritos e não avançamos espiritualmente, avançamos sobre qual aspecto, né? Como nós falamos ontem, a humildade, para ela se manter operando dentro de nós, é necessário um estado de muita vigilância. E Emmanuel, naquela lição lida ontem, nos mostra que, de uma maneira geral, quando nós estamos na nossa rotina, nós somos o que somos na rotina, porque um dia atrás do outro, um desafio atrás do outro, né? Durante a rotina, aquele que nos acompanha os passos vê as características reais
da nossa personalidade, do espírito que somos. Mas, diariamente, por alguns minutos, segundos ou horas, somos convidados a sair da rotina por alguma razão. Algo inesperado acontece e saímos da rotina. E na hora que nós saímos da rotina, segundo Emmanuel, é que nós temos que perguntar mais profundamente se o que nós vamos fazer a partir daquele momento fazemos por humildade ou por orgulho. Porque, às vezes, alguém nos chama para uma tarefa, para fazer junto. Seja uma atividade comum, seja um negócio, seja enfim, qualquer coisa, né? E aí a gente aceita. E ele está nos convidando que antes de aceitarmos sair da rotina, devemos perguntar o que está nos levando a realizar aquilo. Às vezes é pura vaidade, às vezes é por orgulho, às vezes é por egoísmo. E esse estado de vigilância é muito importante para nós. Porque mesmo que eu vou pegar esse trabalho, porque mesmo que eu vou auxiliar essa pessoa, porque mesmo que eu vou fazer tal coisa, né? E se nós nos habituarmos a esse estado de vigilância, nós vamos estar mais preparados para a humildade. Sempre essa pergunta ela é importante. E, de novo, Emmanuel, né, no Pensamento e Vida, ele tem um texto chamado Humildade. E nesse texto, ele esclarece para nós que a humildade é o atributo de Deus no reino do eu. Essa frase ela é muito complexa, parece simples de compreender, mas não é. Porque quando nós conseguimos ser humildes, Deus fala em nós e por nós sem intermediários. Daí a necessidade de nós compreendermos profundamente o que isso significa. E esses textos que a gente estuda, que a gente lê, elucida demais, exemplifica demais, nos incentivando a prática daquilo que Jesus nos trouxe. E aí nós gostaríamos de comentar um texto intitulado, do Pão Nosso, intitulado Jesus para o Homem. Ele faz um comentário de Paulo aos Filipenses, que diz assim: e achando em forma como homem, olha só, em forma como homem, quer dizer, ele tinha a forma, mas nós sabemos que Jesus era um espírito puro, da categoria dos espíritos puros, né? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E aí Emmanuel vai trazer uma série de frases que eu acho que esclarece com muita leveza a prática da humildade. Ele diz assim: o mestre desceu para servir. Ou seja, ninguém serve sem humildade. Primeira coisa, é impossível servir o outro sem humildade. Porque se a gente humilha, não está servindo. Aí ele começa: do esplendor para a escuridão. Então,
da luz para a escuridão. Quando nós estamos diante de alguém ou de uma situação que nós sentimos essa escuridão, só tem um jeito de servir: fazer a luz. Porque muitas vezes nós queremos servir como? Apontando defeito para ver se a pessoa acorda. A gente fala assim: não, eu estou te falando para ver se você acorda, desperta, faz alguma coisa. E o exemplo de Jesus é, diante da escuridão, projetar a luz. Ou seja, ter um movimento totalmente contrário àquilo que nós estamos percebendo, oferecendo de nós mesmos, com profundidade. E aí ele continua: da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação. Então, esse texto está mostrando o que para nós? Que o servir e a humildade é um movimento que nós nos deslocamos da onde nós nos encontramos para chafurdarmos, literalmente, junto com o outro para erguê-lo. Porque muitas vezes a gente se pergunta: mas será que eu preciso descer a esse ponto para auxiliar? Jesus fez isso para nos ensinar que é necessário. O descer, não o igualar-se, obviamente, que Jesus não se igualou a nós, mas ele desceu, ele chafurdou-se na lama que nós nos encontramos. Ele veio para esse ambiente. Não dá para ser por telepatia. E muitas vezes nós, na dificuldade de exercermos o ato de servir e de sermos humildes verdadeiramente, nós ficamos no campo das ideias. Ah, tem um problema ali, eu vou dar uma ideia maravilhosa. Eu dou uma ideia, por quê? Ir fazer, eu ponho você para executar a ideia que eu tive. Então, é muito importante nós entendermos que a humildade é um estado de ação em que eu saio da onde eu estou para ir aonde o outro está. E então ele continua: da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens. Esse movimento, e de novo, esses espíritos superiores têm nos mostrado que o ato de servir, junto da humildade, não representa prazeres fugidios. Porque muitas vezes nós não vamos até o outro, nós não vamos até aquele local onde nós precisamos estar, porque aquilo não nos agrada. Aquilo para nós não é um prazer. E esse movimento é que nós precisamos interromper em nós. Sair do estado de contemplação, né? Da
pseudo bem que nós nos encontramos e realmente ir de encontro àquelas situações e às pessoas que podem ser beneficiadas com aquilo que nós já somos. De governador do mundo a servo de todos. De credor magnânimo a escravo, que é a lição que a Célia leu hoje. É muito simbólica e significativa quando na Boa Nova Humberto de Campos diz que Jesus toma de uma toalha, coloca, amarra na cintura e agacha. Porque quando ele faz aquele gesto, ele estava repetindo um gesto dos escravos que colocavam na cintura a toalha para lavar os pés dos senhores. Né? Então, enquanto nós não alcançarmos isso, e não tem como senão servir, nós vamos ficar no âmbito da filosofia. E ele continua: de emissário do amor, a vítima do ódio, de redentor dos séculos, a prisioneiro das sombras, de celeste pastor, a ovelha oprimida, de poderoso trono, a cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio. Essa frase ela é muito expressiva, porque o verbo é divino, mas às vezes a situação pede a angústia do silêncio. Não é um silêncio... Quem gosta do silêncio sabe o tanto que o silêncio é uma coisa extraordinária. É algo magnífico, porque quando você está diante do silêncio, o Espírito fala e você pode ouvir. Então o silêncio é algo magnífico. Mas às vezes o silêncio é angustioso, porque aonde o verbo não pode agir, aonde o verbo não vai se projetar na forma de luz, é necessário o silêncio angustioso. Eu me calo porque definitivamente tudo que eu disse já foi pronunciado. Tudo que eu vim falar, todo verbo que eu vim traduzir, já se processou. Então, é exatamente naqueles momentos finais que Jesus mais silencia o angustioso silêncio, porque não caberia ali a luz do verbo. E sobre esse aspecto, nós temos que aprender muito. Porque quantas vezes a gente quer falar, nós estamos desejosos de falar, quando na verdade cabe o angustioso silêncio. Esse movimento, né, da alma, porque parece que silêncio não é um movimento, e ao contrário, tanto o verbo quanto o silêncio é movimento. E por fim, ele termina esse texto dizendo: humilhou-se e apagou-se, para que o homem se eleve e brilhe para sempre.
Ou seja, não tem como, né, nós nos elevarmos e deixar vibrar a nossa luz se definitivamente não nos dispusermos intimamente para seguir as lições de Jesus, seus exemplos. Então vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, nós te buscamos nesta hora, na presença de Jesus, nosso Mestre, para sentir a sua presença entre nós. Rogamos, Mestre, que as suas bênçãos recaiam sobre nós e nos liberte de toda a perturbação, do desânimo, da descrença, das dificuldades mais íntimas, e possamos nos libertar. Que nesta hora abençoada do nosso dia, Senhor, possamos receber em nossa intimidade a sua presença a nos conduzir, para que este dia glorioso seja de paz, de harmonia, de bênçãos para todos nós. Mil vezes obrigado pela sua presença, pelo seu amor, e que nesse momento os bons espíritos que nos assistem possam amparar todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles recebam o que recebemos nesta hora e possam se fortalecer. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos na pátria do Evangelho e aqui fomos plantados para fazer germinar em nós a luz do amor de Deus, vivendo os teus exemplos e amparando todos aqueles que nos cercam. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.